Olá, pessoal! Vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo. Mas antes, como sempre, quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e lembrar também de nos seguir lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no @Momento do Campo. E lembrar também que, além de YouTube, estamos no Spotify. E, gente, agora eu quero falar da nossa parceira do podcast Momento do Campo, que é a empresa Agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso e oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades, tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. E comigo aqui no estúdio da Magna Vídeo, eu estou com o produtor rural e engenheiro agrônomo Valmir Aquino, ele que tem muita informação aí e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Valmir, muito obrigada por tirar um pouquinho do seu tempo, aceitar o nosso convite e estar aqui hoje conosco. Obrigado, Viridiana. Boa tarde para você, para os ouvintes. É um prazer, falar um pouco da nossa vida aqui no agro. Olha só. E então, gente, hoje eu vou conversar um pouquinho com o Valmir, assuntos gerais, vamos conhecer um pouquinho dele, do trabalho dele e também falar aí principalmente do plantio, né? Plantio da soja aí parece que tá quase no fim ou tá no fim, enfim. Vamos trocar essa ideia com o Valmir e saber um pouquinho de como tá o cenário atual, expectativas futuras. Ok, vamos lá, Valmir, vamos bater esse papo? Vamos lá. Valmir, como eu sempre começo aqui, eu procuro conhecer um pouquinho, né, dos nossos convidados aqui e queria saber um pouquinho de você. Você é aqui do nosso estado de Mato Grosso, também é uma pessoa que veio aí de outra região do país. Há quanto tempo você está aqui na nossa cidade de Primavera do Leste? Pois é, eu sou paulista, né, de Cotia, Grande São Paulo, com pouca vivência no campo, né? Apesar dos avós trabalharem fazendo de café e tal, mas eu não tinha essa experiência e eu queria ter. Então, eu entrei na Exalc, me formei isso em 83 e fui trabalhar no Paraná, já logo no primeiro ano. Eu fiquei 12 anos com um grupo lá no Paraná, em norte do Paraná, Norte Pioneiro, Nova Fátima e Florestópolis. Eram as fazendas do grupo. Fiquei 12 anos, já com pivô naquela época, a gente já irrigava, fazia semente de milho. 1986, 87, 88, 90, a gente fazia semente de milho já na região. Milho doce, ervilha, trabalhei com isso também. E trigo, né, na região. E vim para cá em 96, aqui para o Mato Grosso. Eu comprei uma área, eu tinha um sítio lá, eu sempre gostei de plantar, então eu tinha um sítio no Paraná, vendi o sítio, comprei uma fazenda em Brasnorte e vim para cá. Só que eu não tinha dinheiro para abrir essa fazenda em Brasnorte e fiquei em Primavera. E estou aqui até hoje, já vão ter 28 anos. Cheguei num momento muito bom no Primavera, cheguei num momento que estava começando o algodão. E eu não tinha muita experiência com algodão, praticamente nenhuma. E encontrei o Evaldo, né, colega de Exalc. A gente já se viu, já fizemos amizade, a família, as crianças. E 2 anos depois, aí eu estava numa fazenda, no grupo Fazenda Nova, naquele ano, 96, e a gente precisava plantar algodão. Eles queriam plantar, para começar, 500 hectares de algodão. Imagina, para começar, 500 hectares. Aí falei, eu não tenho capacidade para isso, né? Falei, vou falar com o Evaldo. Conversei com o Evaldo, dá consultoria para a gente, dou.
E acho que eu fui um bom aluno, o Evaldo falou, Valmir, vem trabalhar comigo. E aí em 98 eu fui trabalhar com o Evaldo. Foi um prazer muito grande, foi muito bom, né? Um baita profissional, um colega meu do peito até hoje, né? E a gente ficou junto 12 anos e foi quando eu saí para plantar, eu e o Gilberto também, outra pessoa maravilhosa, né? E, então sempre me dei bem, sempre encontrei bons amigos e bons parceiros, né, na minha carreira. E de 2002 para cá, eu tenho plantado com o Gilberto de sócio e feito consultoria. Hoje eu tenho só uma propriedade que eu presto consultoria, que é o Grupo J Vale, que está comigo há 28 anos, né? Então a gente tem um vínculo muito bacana, muito legal e muito profissional também, né? Que tem que ser, não tem jeito. E foi um prazer muito grande, né? Ter pego primavera naquele momento do algodão, foi uma mudança muito grande, né? Só para quem viu mesmo o que aconteceu nas fazendas de soja se transformando em fazendas de algodão, que arrastou tudo, né? Ela arrastou o social, ela arrastou o técnico, ela arrastou tudo. O algodão arrastou tudo isso junto. E foi muito bom, foi muito interessante a gente ter chegado nesse momento. Com certeza. E você comentou agora do Evaldo, né? Eu nem sabia que eles, né? Que você tinha começado com o Evaldo aqui. Evaldo realmente, ele é um profissional sensacional. A gente já trouxe ele aqui no programa. Sim. E olha as coincidências. Além de eu não saber disso, você contou para mim que o primeiro escritório, um dos primeiros, foi justamente aqui no prédio onde a gente tem o nosso estúdio de podcast. Olha as coisas, como é que são, né? As coincidências. Começamos aqui, na Planege, né? Olha só que legal, hein? E justamente com o algodão, né? Que o Evaldo também é fera, né? Ele também iniciou com algodão, né? Sim. E era um momento muito difícil, porque as terras eram novas. Então as terras tinham 3, 5 anos de abertura. E dá para plantar algodão ou não dá para plantar algodão, né? E o Evaldo foi essa pessoa que chegou e falou, dá, vamos plantar, né? O solo tem fertilidade, a adubação é essa, as pragas são essas, nós vamos combater. Claro, tivemos dificuldade no começo com pulgão, algumas lavouras foram perdidas por isso, mas foi só um ano, no ano seguinte estava tudo resolvido, né? Então, o Evaldo foi uma pessoa muito importante nesse momento para validar, né? Vamos fazer, dá para fazer em áreas novas, né? Diferente de hoje. Hoje começa a plantar em áreas com 30 anos de plantio, 40 anos, não tem dificuldade nenhuma. Mas nós, naquela época, chegamos a começar a plantar em algodão em áreas de 3 anos de abertura. Então, era muito complicado. Quais eram as maiores dificuldades que você acredita? Assim, foi justamente por serem áreas novas, recém-abertas, no caso? Fertilidade. O algodão é uma cultura muito exigente, né? O solo tem que ser realmente um solo bem fértil. E naquele momento não era muito fértil, né? Então a gente tinha ali um divisor. Com 3 anos dá para plantar? Com 2 dá? Não, 2 já é difícil, né? Mas quem é que sabia disso, né? Então o Evaldo teve essa coragem, teve essa percepção e acho que essa inteligência, né, técnica, né, de dizer, ó, aqui dá, vamos que dá, né? Então foi muito importante esse momento aí. Com certeza. E você aprendeu muito, com certeza, ali e seguiu, né? Eu fui junto. E aí você também começou a plantar quando você começou a cultivar aqui, foi o algodão, né? Foi o algodão. Nossa primeira cultura foi algodão. Nós começamos com 300 hectares de algodão em 2002 para 2003. E foi assim, não foi legal o começo. Pegamos uma área alagada, tivemos problema, colhemos 200 arrobas de algodão naquele ano. Só que naquela época 200 arrobas pagava a conta e sobrava dinheiro. E daí saímos atrás de outras áreas, né, melhores, e conseguimos. E aí foi, hoje estamos com uma área de plantio de 3.500 hectares, né, entre soja, algodão e gado. Né? Então, uma área, dá para se divertir nela, uma área interessante. Tá certo. E de lá para cá, então, também a tecnologia mudou muito, variedades. Mudou muita coisa.
Hoje o algodão ele tá fácil para tocar, né? Ele tem transgenia para herbicida, ele tem transgenia para lagartas, então ficou tudo mais fácil, né? Naquele início não tinha nada, né? Não tínhamos o bicudo também, né? Que hoje tem. Naquele começo não tinha bicudo, que é uma praga bem complicada. Mas tínhamos outros problemas e se usava mão de obra para capinar, que hoje é impossível, né? Você não consegue fazer isso. Naquela época a gente fazia. Eu lembro que no primeiro ano lá do Grupo Fazenda Nova, eles não tinham algodoeira, né? Então eles venderam muito algodão em caroço. A Itaquerê já tinha algodoeira, então a Itaquerê comprou algodão em caroço para beneficiar. Então aquele esquema ainda meio do Paraná, né? De vender algodão em caroço, e que foi acabando, e hoje não se faz mais isso, né? Todo mundo beneficia-se do algodão e vende o algodão já em pluma, né? Uhum. Eu vou aproveitar que a gente entrou nesse assunto do algodão, Valmir, vamos tocar um pouquinho, falando um pouquinho, né, na sua opinião, como é que foi aí a safra que finalizou de algodão, já que vocês plantam algodão, né? Sim. Como que se comportou essa última safra? No nosso caso, a gente faz algodão safra, né? Uhum. Então, pro safra, a época de plantio foi normal, a gente planta em dezembro, já tinha normalizado, quase normalizado a chuva. Ainda não tinha normalizado, né? Mas estava quase normal, a gente conseguiu plantar tudo na época certa, o algodão vinha vindo bem até março. Março começou a chover, invernou, março, acho que do dia 15 em diante, foi parar só no dia 22 de abril. E isso abortou muita lavoura, né? Nós tivemos muito aborto na nossa lavoura. E tivemos noites frias também, acho que ano passado, que prolongou o ciclo do algodão, ficou com um ciclo maior. E é uma lavoura bastante buracos, né? Vamos dizer, de pegamentos, né? Então, muito aborto, mas a produtividade, eu imagino que nós ficamos com 5% abaixo da nossa média. Não foi uma quebra grande no final. Até surpreendeu a gente, né? Foi bom ainda, foi uma safra boa. Com preços complicados de algodão, preços reduzidos como estão hoje, né? Hoje se tentar vender algodão hoje, você não paga as contas, né? Não fecha. E nós demos, sempre o algodão foi uma cultura que você vendia 60%, 70% antes do plantio. Nós já estamos, acho que na terceira safra, que a gente não consegue fazer isso. Você não tem preço para fechar o algodão antes de começar o plantio. Então, você começa o plantio para fechar o algodão no decorrer do plantio até a colheita. Esse vai ser mais um ano dessa forma. A gente não tem quase nada fechado para 2025, aguardando alguma coisa em Nova York na bolsa, algum estouro, algum pico, e tentar fechar alguma coisa. Então, o momento ideal, de repente, de fechar seria antes do início do plantio? Isso é ideal, isso é para você não correr nenhum risco, né? O certo era isso. Sempre foi assim, hoje não está sendo. Esse protagonismo que o Brasil assumiu no algodão, hoje o Brasil, eu acho que passou os Estados Unidos já em exportação e deve manter esse resultado. Não deve perder mais essa posição, né, como primeiro exportador mundial de algodão. Mas essa traz uma responsabilidade junto, né, que não é uma responsabilidade só do agricultor, é uma responsabilidade do país. Nós estamos tendo muito problema com o Risco Brasil, né? Então, nós não temos portos, nós não temos ferrovia, nós não temos rodovias qualificadas, né? Que possa trazer um custo baixo no transporte. Nós temos uma carga fiscal muito grande, né? Então, são todos problemas que o comprador de algodão lá fora conhece e sabe já. O Brasil tem um algodão bom, mas o Brasil não consegue segurar esse algodão estocado. O Brasil colhe e tem que vender. E nessa situação, a gente está vendendo com deságio de 800 pontos, né? 600, 800 pontos de deságio. Esse deságio sai do bolso do produtor.
O governo recebe o imposto dele, o motorista do caminhão que transporta recebe também, quem vende o fertilizante recebe, quem vende o agroquímico recebe, mas os 800 pontos são descontados de nós produtores. Então, nós estamos arcando com esse risco Brasil. Eu não fico contente nem um pouco de ver o Brasil ser protagonista no algodão sem estar preparado. O Brasil precisava de mais preparo. E não é preparo só do produtor, como eu falei. O governo tem que vir junto. O Brasil tem que ir junto. Não é só o governo estadual, o governo federal também. Né? Dependemos muito dele. Por esse motivo que vocês realmente têm que esperar o melhor momento para fazer a venda do produto. Senão não fecha as contas. Né? Hoje a gente está falando de um custo de algodão em torno de R$16.000. Então a arroba está, acho que é 160, hoje acho que consegue vender alguma coisa, 150. Você precisa de mais de 100 arrobas de pluma. Né? Então hoje nós estamos falando de um custo praticamente de 300 arrobas, né? Para você empatar, para fechar. Custo segundo e meia, né? É um custo cheio? Sim, mas tem que ser. É um custo que tem depreciação, um custo que tem o aluguel da terra, tem um monte de coisa. Mas é assim que tem que ser, né? E a gente está muito num patamar, tem que colher 300 arrobas para fechar esse custo, no caso do algodão safra. O safrinha é um pouco menos, sei lá, 280, 270 arrobas. Mas é alto demais, é muito alto. Sendo que os tratos culturais, o produtor tem que estar muito atento com... O tempo inteiro. E tá alerta geral. E mesmo assim está subindo, né? O número da área, né? A área aumentando. E é isso que preocupa mais ainda, né? Porque a gente não vê assim com bons olhos isso, pelo menos no curto prazo, enquanto a demanda não aumentar também, né? Que a demanda mundial chegou a 26 milhões de toneladas de pluma, hoje acho que não bate 24. Então, ela não aumentou, ela caiu, né, a produção, o consumo de pluma de algodão. Então, precisava voltar aos patamares normais. Se voltasse no ritmo que estava, hoje teria que estar vendendo 28 milhões de toneladas, não é 26, né? Então, a gente está com esse problema, com as guerras, com os problemas econômicos do mundo, né? Recessão na China... Não chega a ser recessão, mas um baixo crescimento da China, né? Em torno de 4, 5%. E a Europa com juros altos, né? O mundo inteiro com juros altos, um baixo investimento por causa desses juros, né? Tudo isso afetando a commodity mais sensível que eu vejo, que é o algodão. Ninguém consegue diminuir soja, feijão, arroz, mas consegue diminuir algodão. Então nós somos o primeiro a sentir o efeito dessas crises, né? E o último a sair. Olha só. E quando a gente diz que do aumento da área do algodão, isso significa que Mato Grosso também está aumentando, né? Sim. O Mato Grosso, a gente sonhava com 1 milhão de hectares e hoje, na próxima safra, vai passar de 1,5 milhão. Estão falando 1,550 milhão. Então... é uma loucura, né? A gente começou quando eu cheguei aqui, eu plantava 2.500 hectares, né? Primavera do Leste. Aí você vê o estado todo, né? Era praticamente aqui, Rondonópolis, então devia ter, sei lá, 10 mil hectares de algodão. Hoje, 1,5 milhão. É muita coisa, né? Em 20 e poucos anos. Com certeza. E como que você visualiza... a gente falou aí de como foi, né? A próxima safra aí de algodão, plantio deve estar iniciando aí final do ano, enfim, quais são as perspectivas aí, Valmir? A gente está sabendo que não vai ser El Niño, nem Laninha, vai ser praticamente normal, né? Se for um El Niño, vai ser um El Niño muito fraco, mais próximo da normalidade do que o El Niño. Então, algumas previsões dão conta de que vai ser um ano normal, né? Um ano dentro da média. Para o algodão. Para o algodão, para a soja. Então, deve chover bastante. Quando a chuva regularizar, aí deve chover bastante. Estão falando até em invernar em janeiro, vai ser difícil colher em janeiro, como já aconteceu em alguns anos. Faz tempo que não acontece. Parece que vai acontecer esse ano. E a chuva deve ir até... Se for dentro da média, normalmente em abril chove 80 milímetros, 60 milímetros. Né? Então, isso para nós no algodão é excelente.
Se a gente tiver essa chuva em abril de 80 milímetros, 60 milímetros, está fechado. Então, eu estou com uma expectativa muito boa. Eu acho que vai ser uma safra cheia nossa, né? Tanto safra como safrinha, né? Ah, isso é bom. Que hoje 85% do algodão do Mato Grosso é safrinha. E só 15% é safra. E desses 15% que é safra, 80% está aqui nessa região, né? Para quem não entende, você pode explicar para a gente o que seria a safra e a safrinha? Só para o pessoal que, de repente, está nos acompanhando e quer entender um pouquinho mais, porque, como eu sempre falo, né, Valmir, o podcast também está aí para informar aquelas pessoas que não são do agro e que, de repente, querem conhecer um pouquinho. O algodão safra, ou primeira safra, é o algodão plantado em dezembro. O algodão segunda safra, ou safrinha, é plantado em janeiro. Esse termo é porque a produtividade do algodão segunda safra, ou safrinha, ele é mais dependente de chuva, porque como você planta mais tarde, você precisa de chuva mais tarde também. Então, às vezes você tem um ano bom, às vezes você não tem um ano bom, fala, não deu um safrão, deu uma safrinha. Né? Então, acontece com o milho, a mesma coisa. Você saiu da janela, você tem uma produtividade baixa do milho, tem uma safrinha. Né? Daí vem esse termo, né? Então, o algodão segunda safra, ele tem mais essa influência do clima do que o algodão safra, que tem uma estabilidade maior de produtividade. Né? Para nós aqui, né? Nosso regime de chuva. Parece que no resto do Mato Grosso isso não acontece. Como tem mais chuva nessas regiões, eles conseguem plantar em janeiro e colher praticamente como a gente colhe aqui. Ok. E vocês, no caso, plantam mais o safra na fazenda? Só safra. Uhum. Olha só que bacana. Já tentamos o safrinha, não deu. Pegamos 2 anos muito ruins, que a chuva cortou em final de março, não teve chuva em abril e tivemos produtividades muito baixas. Aí a gente voltou para o safra e não queremos mais. É o que mais se adaptou para vocês, né, no caso? No nosso caso. Olha só. Bom, a gente pode falar também, agora que a gente já falou um pouquinho de algodão, falar um pouquinho da soja, né? Hoje, 31 de outubro, eu estava hoje de manhã, a gente, né, às vezes fica ali no Instagram e eu já vi produtores comemorando com a equipe o final do plantio da soja. Valmir, você que também, né, vocês que também plantam soja e você que também trabalha com consultoria, o período é esse mesmo? Está tudo dentro da normalidade? Ou terminou cedo, ou terminou mais tarde? Conta pra gente. Então, Veridiana, eu acredito que em termos de Mato Grosso está um pouquinho atrasado o plantio, mas já chegou a 90%. Segundo informações que eu tive, já chegou a 90%. Ou vai chegar até amanhã. Então, o Mato Grosso está fechando o plantio mesmo. Mas teve um atraso mais para o médio norte, para o norte do estado, né? Eles costumam plantar mais cedo lá. E acabaram plantando na nossa época, que é em torno, depois do dia 15 de outubro. Então, deu uma prejudicada para eles. Para nós, eu acredito que está normal. Não, embora tenha algumas regiões aqui, Santo Antônio do Leste mesmo, com pouca chuva. Então, tem gente ainda esperando, não conseguiu terminar o plantio, esperando chuva. Algum replante num lugar ou outro. Mas tudo isso eu acho que é muito pontual. Acho que, no geral, assim, na média, nós estamos bem e está caminhando para uma safra boa. Acho que está na janela boa para plantio de soja e plantio do milho safrinha, né? Acho que está garantida aí uma janela boa. Então, não vejo problema, não. E aí, então, consequentemente, a colheita fica em torno do início de janeiro, mais ou menos isso. Ela vai cair um pouquinho para frente, ela vai cair quase no final de janeiro, né? A colheita. Talvez até escape dessa se invernar no começo de janeiro, meio de janeiro, talvez a gente escape dessa invernada, né? Se isso realmente ocorrer, né? Uhum. Então acho que vai ser até bom, de repente, essa colheita um pouquinho mais atrasada no final de janeiro. Para quem plantou o plantio do dia 15 aí, né? Variedade precoce, né? Tá certo. E Valmir, a gente tem ouvido por aí, bom, a gente já vem de uma época aí que, quando a gente começou o programa, na época da TV, né, o Momento do Campo, em que se falava muito de uma doença conhecida como ferrugem asiática, né? Uhum. Eu lembro quando a gente começou na TV, com o agro, né, com o programa, participamos aí de alguns movimentos, um cenário que foi bem preocupante, né? Sim. Da ferrugem.
tem algo também surgindo por aí, né? Conhecida aí como anomalia da soja. Como é que está essa questão? É algo que se deve procurar? Ainda só está sendo algo só que o produtor está ficando atento? Podemos dizer que é algo semelhante à ferrugem, não? O que você me diz? É um pouco diferente. Nós tivemos um caso de cancro da haste na década de 90, acho que 96 saíram as primeiras variedades resistentes a cancro da haste. Então teve muita perda de lavoura aqui no Mato Grosso por cancro da haste. Essa anomalia, ela parece que são uma variação, são na verdade duas estepes diferentes de aporte, que é o fungo. Então eles têm quatro variações. Então, naquela época, 2 atacaram a soja e agora são outras 2, né? Associado com mais alguma coisa. Então, ele fica no solo. Esse é o problema, né? Porque ele está no solo, em resto de cultura e tal. Ele começou no Médio Norte devagarinho, em algumas lavouras, junto com o quebramento da haste, né? E a anomalia das vargens, o apodrecimento das vargens, né? E a safra passada já pegou muitas lavouras em Paranatinga. Parece que tem muito a ver com encharcamento, com excesso de chuva, mas a gente teve conversando com a doutora Mônica, aqui da Fundação Mato Grosso. Ela tem um campo experimental aqui na Fazenda Primavera, do Grupo MAGE, e ela falou que nesse ano, em todos os ensaios dela, todos os ensaios tinham sintomas de anomalia. Bem leve, mas eles conseguiram ver em todos. Então a gente está vendo que está aumentando, né? Isso, se for um ano chuvoso, tem uma chance muito grande de atacar algumas lavouras em primavera. Que por enquanto não tem nada, né? Por enquanto foi muito pouco. Teve alguns casinhos aí de apodrecimento de vagem, mas bem lento, quase que o pessoal nem percebeu. E esse ano pode ser mais grave. E exige um controle fúngico, por enquanto, não tem variedade com resistência, né? Ainda isso vai demorar algum tempo para sair, a gente acredita. E enquanto isso, o controle fúngico é fundamental. Eles estão falando aí num controle entre 15 e 25 dias iniciar o controle fúngico, né? Coisa que a gente faz aqui praticamente aos 45, 50, alguns começam aos 35, mas o grosso começa aos 45, 50. Então vai exigir, de repente, uma mudança de posicionamento, né? De repente a gente vai ter que trazer esse fungicida um pouquinho antes para não correr esse risco. Então, nesse momento, a gente pode dizer assim que é o caso de estar monitorando, que está tranquilo, mais ou menos nesse sentido, né? O problema da anomalia é que se você não fizer essas aplicações nesse momento, quando ela aparecer já é tarde. Ela já está dentro da planta e você só vai ver o estrago depois, né? Então, esse é o maior problema. Eu acho que não é ano para brincar com isso, sabe? De repente, realmente puxar as aplicações para mais cedo, fazer e ver o que vai acontecer. Porque muita gente não vai fazer, daí você vai ter sua avaliação para confrontar, né? Mas eu faria. Eu baixaria aí o momento e aplicaria mais cedo esse fungicida. E no caso do produtor falar assim, não, tá tranquilo, tal, pode dar um problema de dizimar uma lavoura? É neste caso ou não é tudo isso? Pode quebrar. Eu acho que ter perda de 30, 40 sacos pode ser normal, né? Então, a quebra é grande. Muito grão avariado, porque daí você colhe o grão, mas ele vai estar todo podre, né? Você vai aproveitar muito pouco daquele grão colhido, né? Então, sobre essa questão, a grande recomendação para o produtor é realmente aplicar o produto neste momento. Esse é um posicionamento meu, né? Eu tenho medo, eu acho melhor aplicar. É difícil você afirmar porque não aconteceu ainda aqui em primavera, né? Mas será que vai acontecer? Eu não quero correr o risco, eu como produtor, né, não quero correr esse risco.
deixa outro correr. Eu não vou correr. Eu vou aplicar e vamos ver o que vai acontecer na lavoura dos outros, né? De quem não aplicar. E pelo que estão falando do ano, que vai ser um ano chuvoso, tem toda a chance de ser um pouco mais forte esse ano. E no solo também, como já apareceu nesses experimentos, apareceu em áreas comerciais também, né? Algum sintoma. Então, a fonte de inóculo, a quantidade de inóculo no solo, ela está aumentando. Então, esse ano vai ter mais do que estava ano passado. Certamente, né? O produtor rural tem mais, fora a anomalia, qual seria a outra preocupação que ele teria, assim, de pragas e doenças? Tem alguma outra que o produtor também tem que estar bem atento? Na soja eu acho que é tranquilo, está aparecendo um pouco de torrãozinho agora no começo, mas é uma praga tranquila para controlar, não é difícil. E as pragas normais, né, percevejo, as variedades hoje transgênicas, lagarta praticamente não é problema, né, elas controlam praticamente todas as lagartas, então fica o percevejo para ser controlado, então é bem tranquilo. O maior problema pode ser anomalia, e, é claro, a gente fala da anomalia, mas daí tem mancha-alvo, né? Tem outras doenças que estão aparecendo, cercóspora, que estão voltando, a cercóspora está voltando a ser problema de novo, que já não era problema com as variedades antigas, mas que são problema com as variedades de hoje, né? Uhum. Então, eu acho que o maior problema hoje é doença. Olha só. E já que a gente falou sobre doença, a gente tem que voltar no túnel do tempo só um pouquinho, Valmir? Só um pouquinho, assim. Sim. Sabe por quê? Porque eu estava lembrando, como vocês, inclusive, você comentou que iniciaram a plantar em 2002, então foi naquele iniciozinho de ferrugem asiática, e você trabalhava como consultor. Me conta, como que foi aquele início? Porque eu também, naquele momento, gente, assim, a gente se entrega, né, no tempo. Sim. Mas em 2003 eu comecei na TV, né, aqui em Primavera do Leste. Então, foi um momento também que começou tudo aquilo. 2004, aquilo foi o momento mais grave da ferrugem asiática. Como que foi aquilo tudo? Você que estava iniciando a plantar, mas acho que vocês não iniciaram com soja, mas principalmente na parte de consultoria. Sim, foi bastante complicado. E Primavera era o foco da ferrugem, né? Então, conhecida no estado inteiro, o problema era quase que particular nosso aqui, né? Naquele início. Por conta dos pivôs que estavam sendo multiplicados com sementes transgênicas naquela época, que ainda era proibido, mas que o pessoal estava multiplicando e estava vendendo. E essa ferrugem, então, ela passava de um ciclo de fevereiro, ia para a soja de março, ia para abril, para maio, para junho, para julho, e emendava na safra que começava, emendava lá em outubro de novo. Então, você tinha soja com 15 dias já com pústulas de ferrugem, né? Era muito rápido a infecção da ferrugem. Nesse ponto, só voltando um pouquinho, foi muito importante a participação da Fundação Mato Grosso, porque a gente não conhecia a ferrugem. O Dr. Tadashi falou, olha, a ferrugem está até o paralelo 22. Nós falamos, esse cara é louco, esse japonês está doido. Como é que ele sabe que está até o paralelo 22? Ele está ficando doido. E naquele ano, no final da safra, apareceram umas manchas nas lavouras. Depois que o Dr. Tadashi fez o alerta e tal, apareceram umas manchas. Ele falou, nossa, isso aqui é ferrugem, né? Mas como ver ela antes? Aí a fundação mandou uns técnicos, nós ficamos um dia inteiro com o técnico para enxergar a ferrugem lá no início, uma pústulazinha no início, no começo. E foi muito importante aquilo, porque aí a gente treinou mais técnicos e treinou a região inteira, né? E foi uma batalha muito grande para controlar a ferrugem naquele momento, e a gente viu que não daria conta de controlar se não tivesse um vazio sanitário. A gente conversou com o Dr. Tadashi, ele falou, olha, se não tiver o vazio sanitário, porque eu fiz um experimento, eu peguei o esporo da ferrugem, coloquei numa geladeira lá, longe sem soja, né? Só o esporo, com 60 dias tinha acho que 80% inativo. Então ele falou, olha, com 90 dias eu tenho certeza vai beirar os 100%. Então a gente precisa ter esse vazio sem soja, porque o fungo só desenvolve, né, na soja, ele não consegue ficar em outro lugar.
a não ser algumas plantas daninhas e tal, mas daí é pouco, né? Então o grande problema é soja. A soja é o grande multiplicador. Então, se a gente tirar a soja do campo, eliminar a tiguera, proibir pivô, a gente vai conseguir um bom resultado. E brigamos com os irrigantes aqui de Primavera que não queriam deixar de plantar soja, foi uma briga grande também, mas não é culpa deles, eles não sabiam do problema, não entendiam o problema. Quando entenderam também, acho que ficaram do nosso lado e por isso deu tudo certo, né? Aí foi feito o vazio e a ferrugem deixou de ter a importância que tinha, né? Hoje a gente já não se preocupa mais com ferrugem, né? Já não tem mais problema. Os problemas são outros, são mancha-alvo, como te falei, cercóspora, são outras doenças que, com a mudança das variedades, elas ficaram suscetíveis de novo a algumas doenças que a gente já não tinha problema antes, né? E por que vocês não se preocupam hoje com a ferrugem? Porque souberam lidar com essa questão? Como você conseguiu fazer um vazio sanitário bem feito, né? O INDEA faz esse acompanhamento e realmente não pode ter soja nesse período de vazio. Como não tem fonte de inóculo, ela demora muito para aparecer. E quando ela aparece, às vezes a lavoura já está colhendo ou já está colhida na sua maior parte. Então não dá tempo, porque ela é muito rápida. Se ela aparecer no início, a curva dela, a curva de infecção da ferrugem, ela é exponencial, é uma loucura. Você não consegue eliminar. Não adianta, não tem fungicida que resolva se ela entrar no cedo. Então a gente aprendeu isso levando umas lambadas. O produtor rural sofreu ali, né? Então, graças ao doutor Tadashi, né? E dentro da Embrapa não era consenso. Muitos pesquisadores eram contra, porque ninguém fez isso, como é que você sabe que vai dar certo se ninguém fez? Então tinha esse questionamento, né? Ninguém fez, mas eu tenho um experimento que mostra, eu acredito que vai dar certo no campo. Então não tinha essa certeza também. E ele peitou isso e levou isso para frente e deu certo, né? Eu me lembro muito bem dessa questão do Tadashi. Eu gravei muitas vezes com ele. Você comentou do pessoal da Fundação MT. Até uma hora dessa tem que trazer alguém da Fundação aqui, porque a Fundação também fez incansáveis eventos para informar o produtor, para informar, né, consultores, agrônomos, porque foi tenso. Eu me lembro muito bem disso daí. Foi muito complicado. Imagino vocês ali, né, o produtor rural, né, preocupado e buscando informação, tentando entender o que estava acontecendo, afinal o problema foi bem sério, né? E o que é complicado é que você tinha uma quantidade de pivô muito pequena, né? E que prejudicava um universo muito grande de soja. Então era pouca gente prejudicando muitos, né? Claro que sem ter a intenção, sem ter a noção, né? E que bom, então, né? Que hoje, sabendo lidar com essa questão, a ferrugem asiática não é mais uma preocupação, né? Um problema para o produtor rural, né? Sim, temos outras hoje. E é interessante isso, né? O produtor aprende a lidar com uma, vai surgindo outra e assim vai indo, né, Valmir? Nesse ponto, a pesquisa é muito importante, né? Ela não pode parar em momento nenhum. Por isso, porque é tudo muito dinâmico, né? Você não tem nada estático na agricultura. A praga, ela também se modifica, né? Ela tem mutação, ela muda, né? Então ela não está parada também. Como a gente não está parado, ela também não está parada. Então é muito importante a pesquisa. Ela tem que estar junto com a gente. Temos que dar valor e participar. E no caso da AMPA, a gente tem uma verba que vai para o IMA, né? É cobrado na venda do algodão. E acho que isso é importantíssimo. Nós não podemos reclamar disso, né? A gente tem grandes pesquisadores aí, né? No país, não é nem só no estado de Mato Grosso, no país todo, né? Olha só. Temos uma Embrapa aí, né? Que é muito importante. O IAPAR, que perdeu bastante o protagonismo, mas é importante. O próprio IAC, né, em São Paulo. Então tem e mais as universidades todas, né? Trabalhando, né? Bacana. E, Valmir, além da gente falar um pouquinho de soja e algodão, que é o que vocês também produzem, né? Vamos falar um pouquinho de pecuária, fazer uma geralzinha aqui da pecuária. Como que vocês conseguem enxergar, né? No seu caso, você que também tem pecuária aí na propriedade, né? Sim. O avanço aí da pecuária no estado de Mato Grosso, como é que está isso?
Então, a pecuária mudou muito, né? Nesses últimos anos, acho que 10 anos para cá, com a lavoura pecuária, que começou, acho que praticamente começou no Mato Grosso do Sul, por ter áreas arenosas e com dificuldade de produzir soja. Começou-se com a lavoura pecuária, com apoio da Embrapa também, né? Validando a metodologia. E hoje está consolidado, né? Hoje está consolidada a lavoura pecuária, a quantidade de arroba ganha num hectare de lavoura pecuária é muito grande. A gente fala em 20 arrobas, 30 arrobas por hectare ano, né? Já tem um número parecido com a lavoura hoje, né? Então, a gente fala em quantas arrobas por hectare ano você ganha, né? Então, e não só na parte de engorda, com a melhora dos pastos, que fazem esse revezamento com a soja, aproveitando o residual do adubo da soja, e do calcário do adubo, e vem um pasto excelente, fantástico. Um pasto que, sem adubação, só com resíduo da soja, dá para colocar 3 UAs, vamos dizer, 3 animais de 450 quilos por hectare, enquanto a média brasileira é 0,8. O que mais que a gente pode dizer? E tem outro fator, esse é no ganho de peso, né? No ganho de peso, essa vantagem aí dos pastos. Mas a pecuária avançou muito com a IATF também, na parte reprodutiva. Então, antigamente, você colocava lá um touro rufião no meio das vacas para marcar quais que estavam no cio, qual que não estava, e todo dia o cara ficava inseminando. Hoje apareceu 5, insemina. Amanhã, né, apareceu mais 4, insemina. Hoje, você aplica os hormônios, elas têm o cio no mesmo dia, na mesma hora. Aí você vai e insemina 200, 300 vacas no meio período do dia. Mais 200, 300 vacas no outro período do dia. Então, você insemina, vamos dizer, 500 vacas por dia, 500 novilhas por dia, com um aproveitamento aí de 40%, 50%, 55%, né, nesse processo. Então, tudo isso facilitou muito a cria também. E é uma evolução, além de que de quem não faz IATF usa os touros, né, mas já com técnicas desenvolvidas também pela Embrapa para deixar os touros com as vacas num período, né? Então você deixa naquele período, o touro faz a cobertura, depois você tira o touro para descanso, né? Então já tem um aproveitamento também melhor desses touros e dessas vacas, né? Vocês já estão há muito tempo com pecuária também na propriedade? Nós começamos em 2006, né? Então já estamos aí há 8 anos, né? 8 anos com lavoura pecuária. Essa questão da lavoura pecuária, da integração lavoura-pecuária é bem interessante, né? Sim, nas áreas arenosas eu vejo como uma saída, né? Nós não conseguíamos sobreviver ali naquelas áreas que é para trás da Vila União, lá perto ali do rio, no início do rio Cumbuco, ali, né? Nas nascentes do Cumbuco. Muito difícil sobreviver ali sem a pecuária. A soja ela não comporta plantar todo ano numa área arenosa. As doenças vêm muito fortes, nematóides, né? Eles vêm, tomam conta e a produtividade vai caindo ano a ano. Então é muito complicado. E nós temos aqui na nossa região também grandes pecuaristas, né? Às vezes, e que fazem essa integração também, e não só no pasto, mas também na parte de confinamento também, né, Sim, Valmir? Tem confinamentos aí, tem confinamento antigo, hein? Tem confinamento que eu conheço aqui há uns 25 anos que eles confinam gado. Então o pessoal já do ramo mesmo, né? E vejo primavera nesse sentido com um potencial muito grande para confinamento. Nós temos um alimento muito barato. Nós temos uma FS aí que está na porta de casa produzindo DDG. Nós temos as algodoeiras todas produzindo caroço. Então o nosso frete para tudo isso aí é muito barato. E agora com a arroba nesses preços, é super viável. Claro, a arroba no preço que estava não fechava as contas, nem com esses preços que a gente tem aqui. Mas agora é tranquilo, dá para confinar muito gado aí. Nós temos alimento, que é um dos principais ingredientes, né, do confinamento.
Interessante. E fora isso, já que a gente está falando do confinamento, qual que é a região do Mato Grosso que está mais focada nessa pecuária? Que não é o forte ainda da nossa região aqui, né? Agora, com o que você está falando, pode se tornar ainda, né? Confinamento está bem esparramado no estado, né? Agora, a Pasto, aquela região de Confresa, as regiões mais afastadas, elas têm mais gado, assim como o Pará tem muito gado, né? Então, as regiões que tinha pouca lavoura, hoje você vê a lavoura invadindo todo ali o norte do Mato Grosso, né? E vai expulsando o gado, vai tirando. Só que ele expulsa o gado de uma pecuária rudimentar, atrasada. E o produtor que está entrando com o gado agora, em pastagem, está entrando com uma tecnologia muito mais alta, colocando muito mais animal. Então, nós temos uma área menor hoje de pecuária com uma produtividade maior, com uma produção maior. Você comentou de Confresa. O ano passado nós fomos até Porto Alegre do Norte. E realmente tem umas regiões que têm propriedades grandes de pecuária, né? Sim. Para a região de Cáceres, também tem uma boa parte de pecuária, né? Também, que é a região arenosa, também complicada para soja, e que o pessoal faz pasto. E eu já vi alguns produtores lá, grandes até, já na lavoura pecuária. Já colocando uma lavourinha lá e fazendo pasto intercalado. Então a coisa vai para esse caminho. O Brasil tem um potencial enorme. Esse ano nós tivemos, até agora, o Brasil bateu o recorde de consumo interno. A gente achava que não, né? Falou assim, o Brasil não está consumindo, por isso que a carne está barata. Não, o Brasil está consumindo. O Brasil bateu o recorde de exportação de carne. Então está exportando mais, está consumindo mais e está tendo carne. Olha só. Então aumentou a produção, aumentou a produtividade. O Brasil o produtor conseguiu colocar essa carne à disposição do consumidor, sem deixar que diminua a produção, né, ou a produtividade. Olha só, que interessante, né? Não, pecuária, você entra no negócio, aí você vai vendo, né, a evolução. Na verdade, quando fiz faculdade, eu fiz estágio em zootecnia, no departamento de zootecnia. Então, eu fiquei os 4 anos no departamento de zootecnia. Gado de leite e gado de corte. Então, eu já tinha essa paixão pelo gado de corte e pelo gado de leite. Aí, quando apareceu a oportunidade de mexer com gado, eu falei, vou voltar ao que eu estava lá no começo, né? Muito legal. Então, para mim, foi muito bom, foi gostoso, foi prazeroso. Não, e dá para ver que você gosta da pecuária, só de olhar. Vocês pretendem, então, de repente, já que você se identificou também com a pecuária, aumentar aí a produção, enfim? A gente tem possibilidade de fazer confinamento. Até nós já fizemos um confinamentinho lá, mas os números não fecharam nesses últimos 3 anos. Aí não fecharam os números. Mas eu acho que agora tem a possibilidade da gente já começar com o confinamento. Interessante. E Valmir, como que você enxerga aí dentro a gente deu uma pincelada em um pouquinho de tudo, a evolução aí dessa questão das tecnologias, do agro mesmo, como você vê, a gente vê desde uma doença, de algo que aconteceu ali, os pesquisadores vão lá e conseguem descobrir como fazer, e assim vai evoluindo aqui, variedades que vão também se tornando cada vez melhores através de pesquisas, a tecnologia que vem aí, tudo que vem para melhorar aí no campo. Como que você vê aí? Você que acompanha aí, que está aí na nossa região já há bastante tempo, né? Como que você vê essa evolução aí Olha, Veridiana, é uma coisa incrível quando a gente vê. Eu estava vendo um podcast de uma empresa de milho aí, mas eles trabalham em vários setores, não só de milho, mas soja e outros setores também de pesquisa. E sobre tecnologias disruptivas, que eles falam, né? Tecnologias que fogem do normal. E ele falava no RNA mensageiro, que foi essa vacina que nós tivemos do Covid, uma delas era de RNA mensageiro. Você pega o RNA lá do vírus, e acho que inativa ele e aplica, e ele só vai controlar aquilo que você quer. E eles estavam querendo fazer isso para controlar pragas e ervas daninhas, com RNA mensageiro. O pessoal da Sempre,
a semente de milho sempre. Olha que loucura. Então é tudo ainda muito novo, muito no início. Mas você imagina você chegar com um produto que você fala, vou controlar, eu tenho aqui 10 ervas, eu tenho pé de galinha, eu tenho colonião, eu tenho trapoeraba, mas eu só quero controlar uma. Eu vou aplicar um produto que vai controlar só uma e mais nada. É uma loucura. É uma loucura. Né? Então, olha onde está caminhando as coisas. E eu tenho certeza, talvez eu veja isso, né? Espero, que acho que não vai demorar muito, não. Eu creio que não vai 10 anos para essas coisas todas estarem no mercado. E tem muita coisa. O nosso grande problema hoje no Brasil é nematóide, né? A gente perde muito com nematóide. Então já tem empresas na linha de químico para controle de nematóide. Na linha de cultivares resistentes, a gente sempre trabalhou, então é um trabalho que não para. E agora está aparecendo transgenia. Então o pessoal está descobrindo alguns BTs, né? Umas bactérias que controlam o nematóide. Como as tecnologias que já tem hoje de BT na soja, no milho, no algodão, você também colocar essa bactéria na planta para controlar o nematóide no solo. Então, as coisas estão vindo, é difícil de acompanhar e tirar o chapéu. E isso, se essas tecnologias vierem para a semente, é claro, a semente vai ficar mais cara ainda do que ela está ficando, né? Uhum. A semente hoje ela custa o dobro do que custava há anos atrás. O algodão, então, custa muito, muito mais, né? Uns 10 vezes mais do que custava antes das transgenias, né? Mas é o que custa a tecnologia. Mas é importante, resolve problemas, né? Mas é igual, no último episódio nós falamos um pouquinho aqui sobre a evolução dos maquinários agrícolas. Então, imagina um trator aí de, sei lá do comecinho, ou próprio, né, plantio manual para o que está hoje. Esses maquinários de hoje, com toda essa tecnologia, ajudam o produtor rural, mas elas também têm um valor agregado, né? Sim. Então, você paga por isso, mas uma colheitadeira de algodão, né? O que ela faz, essas de hoje, desses rolinhos redondos aí, pelo amor de Deus, acho que precisaria umas 3.000 pessoas para colher o que ela colhe no dia, né? Então é muito, né? Muito violenta. E trabalha sozinha lá, né? É o operador e ela e pronto, né? Não tem confusão, né? E vem máquina autônoma aí. Já estão trabalhando e logo tem máquina autônoma rodando por aqui também. Meu Deus. Porque não tem gente mais, né? Você não consegue mais operador no nível que precisa para essas máquinas. Eles não entendem mais essas máquinas, boa parte, os mais velhos. Os mais novos se adaptam bem, né? Com toda a parte de computação. Os mais velhos já não estão conseguindo mais acompanhar isso. Então está diminuindo a quantidade de operador disponível no mercado e vai ter que entrar os autônomos, sem dúvida. Gente, daqui a pouco a gente vai ver o trator sozinho, colheitadeira se virando ali. Mas eu falo assim, os próprios drones que são, eu falo coisas simples, né? Por que eu falo do drone? Porque eu vou te falar até no nosso segmento, um drone que faz imagem. Quando a gente precisava, bota aí, sei lá, 20 anos atrás, nossa, um pouquinho, até menos. Eu precisava de uma imagem de uma lavoura, eu tinha que colocar uma grua no campo, erguer aquelas que erguem o braço nos jogos de futebol, ainda tem, né? Para fazer uma imagem, ou pegar um avião sem porta. Nós tínhamos aqui um piloto agrícola, não era piloto agrícola, mas ele saía com o avião sem porta, o cinegrafista tinha que ir ali e fazer uma imagem, sendo que o avião treme, enfim. Sim. Era terrível. O cinegrafista até passava mal quando se falava de fazer essas imagens. Vento, sem porta. Eu fui uma vez junto, Valmir, para nunca mais, que eu falei que eu não ia mais. Imagina. Nem pensar no avião sem porta, mas era necessário para você fazer boas imagens. Hoje, aí quando surgiu o drone, gente, só isso aí. Que imagem a gente já vê, né? A imagem, o movimento. Então, você imagina uma lavoura hoje com uma colheitadeira que faz tudo isso. Né? Então, a gente já vê como que a evolução vem ajudando, né? Sim. Não vai parar. Essa evolução é constante, dia a dia, né?
O agro não para, né? E tem uma notícia boa, né? Eu tava assistindo o podcast do Dr. Agro lá, do professor lá da Exalc, e ele falando da soja nos próximos 10, 20 anos, né? Qual seria o futuro da soja? E a gente preocupado vendo esses precinhos baixos de hoje e tal, falando que sim, como é que vai ser esse futuro? Ele falou, ó, fiquem tranquilos, a soja ela precisa de 10 milhões de toneladas a mais todo ano. Todo ano tem que ter 10 milhões de toneladas a mais para esse povo que está aumentando no mundo inteiro. E o Brasil vai responder por mais de 60% dessa soja. Então, nós vamos ter preços achatados aí? Vamos ter, mas a necessidade vai existir. Então, tem um lado complicado que é o preço, né, que é atual, que está baixo, o custo de produção está alto, mas tem uma expectativa muito boa para frente, né, de que precisam da nossa soja. Que bom, né? Ótimo. E do nosso gado também, do nosso boizinho. Com certeza. Valmir, para a gente ir finalizando aqui, eu queria que você deixasse um recado aí para os seus colegas produtores rurais. Qual que seria o recado deste momento aí, final de outubro, já estamos com o pezinho aí em novembro. Eu como sou mais técnico, né, então eu gostaria de deixar o recado no sentido da anomalia, que todo mundo se prepare, fiquem com o pé atrás, não duvidem, como teve muita gente que duvidou na época da ferrugem. Faça o que pode fazer agora, porque a anomalia, depois que ela entrar, não dá para fazer mais nada. É tarde. Ou você entra ali com uns 20, 25, 30 dias, ou esquece. Não vai segurar mais. Então é só esse recado. Eu como produtor, né, eu acho que nós não podemos ter uma perda de produtividade por esse motivo. Por um motivo técnico, que está nas nossas mãos, que nós podemos resolver. Por um motivo que é possível, né, você controlar. Sim. Ok. Valmir, muito obrigada. A gente sabe dos compromissos, das correrias aí, afinal, quem atua no agro sempre, né, não para mesmo. Então, queria te agradecer por tirar um pouquinho do seu tempo, estar aqui conosco, gravando esse episódio. Obrigada, de verdade. Obrigado a você, a equipe, né, e a todos os ouvintes. Prazer, né? Foi uma conversa muito agradável. Muito bom. E até a próxima, né? Até a próxima. Obrigado. Gente, então esse foi o bate-papo aí com o engenheiro agrônomo e produtor rural Valmir Aquino. A gente falou um pouquinho aí num cenário geral aí da agricultura e também da pecuária. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mas antes de eu encerrar, né? Lá vem eu de novo. Vou te pedir aí para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também nos seguir lá no Instagram, no @Momento do Campo. E lembrar que estamos também no Spotify. E vou aproveitar e falar também da nossa parceira, a Agrícola Alvorada, que está presente aí em 18 cidades do estado de Mato Grosso e que tem tudo para atender o produtor rural da melhor forma possível. Afinal, está com o agricultor desde o plantio até a colheita. Então, esse foi mais um bate-papo no podcast Momento do Campo. Espero você no próximo episódio. Até lá!